Olá, galera! Vamos então dar início a mais uma resolução de exercícios, hoje sobre o estudo da circunferência e das posições relativas de circunferências. O primeiro exercício nos diz: o valor numérico referente à área de um círculo cujo comprimento é 20 π metros está compreendido em qual intervalo real? Bom, nós sabemos o comprimento. A fórmula do comprimento é 2πr. Então, no lugar do C da fórmula, vamos substituir o 20π, que é o valor do comprimento. Agora, para que a gente possa descobrir o raio, nós pegamos o 2π, que está multiplicando pelo raio, e passamos dividindo. Então, o raio é 20π dividido por 2π. 20π dividido por 2π é igual a 10 metros. Então, descobrimos o raio, mas o nosso objetivo é encontrar o valor da área. A fórmula da área do círculo é πr ao quadrado. Então, vamos substituir o raio que a gente acabou de descobrir. Π vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, logo a área do meu círculo é 100π metros quadrados. E o intervalo em que essa área está compreendida é entre 300 e 400. Por quê? Porque π vale 3,14 aproximadamente. E 3,14 vezes 100 é 314. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. Questão 2. Calcule o deslocamento linear ou escalar de um móvel que executa um movimento circular de raio 5 cm e descreve um deslocamento angular de 3π sobre 10 rad. Bom, a situação que nós temos é essa aqui. Então, nós temos um arco cujo ângulo é 3π sobre 10, o raio dessa circunferência é 5 metros, e o deslocamento linear é o comprimento desse setor circular, ok? Então, aquela bordinha ali, eu quero saber aquele comprimento, aquele segmento que nós temos ali ao redor da circunferência. Então, vamos lá. Bom, nós temos uma fórmula que nos diz que o deslocamento angular, ou seja, o ângulo em radianos, é igual à medida L, que é o comprimento, que é o deslocamento linear, dividido pelo raio. O ângulo nós sabemos, é 3π sobre 10. O L é o que nós queremos descobrir e o raio é 5. Multiplicando cruzado, então, nós teremos 10L, que é igual a 15π. Passamos o 10 dividindo, e aqui, então, nós fazemos a simplificação. Dividimos o 15 e o 10 por 5. Então, 15 dividido por 5 é 3, e 10 dividido por 5 é 2. Logo, o meu deslocamento linear é de 3π sobre 2. Questão 3, do sistema Coque de ensino. A London Eye é uma das maiores rodas gigantes de observação do mundo, sendo um ousado projeto de engenharia que demorou 7 anos para ser inaugurado, em 1999. Situada às margens do rio Tamisa, em Londres, recebe 3,5 milhões de turistas a cada ano. Suas 32 cápsulas são suficientes para levar 800 passageiros a cada volta, sendo que a sua velocidade de rotação é 26 centímetros por segundo, o que permite a troca dos passageiros das cápsulas sem que a roda pare. A circunferência da roda corresponde a 424 metros. Desconsiderando-se a distância da roda ao solo e a altura da cápsula, a maior altura em que se pode estar nessa roda é de aproximadamente quantos metros? E aqui ele pede para que a gente adote π como sendo 3. Pessoal, entendam que nós precisamos encontrar a altura dessa roda gigante. E a altura é uma reta que atravessa ela de ponta a ponta, ou seja, o diâmetro dela. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, vamos descobrir qual é o raio. A informação que nós temos que nos permite descobrir o raio é que ele diz que a circunferência da roda é de 424 metros, ou seja, o comprimento da circunferência toda dessa roda gigante totaliza 424 metros. Então, tomemos a fórmula do comprimento, que é 2πr, substituímos o 424 no comprimento e o 3 no lugar do π, porque ele pediu para que a gente adotasse o 3. Então, 424 é igual a 6π, passo o 6 dividindo, então o meu raio é de 70,7 metros. Como eu disse para vocês, a altura é 2 raios, é o diâmetro. Então,
o ponto mais alto estará aproximadamente 141,4 metros. E a alternativa correta é a alternativa C. Questão 1. Na figura abaixo, a reta R é tangente à circunferência de centro O no ponto T. Primeiro, trace o segmento OT. Que nome ele recebe? Então, vamos lá. Ligamos o ponto O ao ponto T. Observe, então, que esse segmento representa o raio da circunferência. Letra B. Qual a medida do ângulo formado pela reta R e pelo segmento OT? Então, observem, a reta R está aqui e o segmento OT está aqui. Este ângulo formado entre ambos é um ângulo de 90 graus. Letra C, complete. Toda reta R tangente a uma circunferência de centro O é ao raio no ponto T de tangência. Bom, se o ângulo formado entre a reta R e o raio é de 90 graus, então significa que a reta R é perpendicular ao raio. E a letra D, se o ângulo TOA mede 57 graus, qual é a medida do ângulo TAO? Então, nós sabemos que o ângulo TOA mede 57 graus e aqui nós temos um ângulo de 90 graus também. Então, somando os três, chamando o terceiro ângulo de x, a soma deles tem que dar 180. Então, eu tenho um ângulo de 90, um de 57 e um terceiro ângulo que eu não conheço. Então, 90 com 57 dá 147. Passo para o outro lado negativo. Logo, o ângulo TAO é igual a 33 graus. Questão 2. As circunferências da figura são tangentes externamente. Se a distância entre os centros é 28 centímetros e a diferença entre os raios é 8, determine os raios. Observe, então, que nós temos duas informações, ok? A distância entre os centros é 28 e a diferença dos raios é 8. A distância entre os centros é dada pela soma dos raios, porque olha só, do centro até a borda, eu tenho o raio da circunferência maior. Da borda até o centro da menor, eu tenho o raio da circunferência menor. Logo, a soma do R1 com o R2 é 28, ok? Então, essa distância entre os centros é a soma dos dois raios. Então, a soma dos dois raios é 28. Na sequência, ele diz que a diferença dos raios, ou seja, um menos o outro, é igual a 8. Duas incógnitas e duas equações. Resolvemos esse sistema. Método da adição. Vamos somar as duas equações. R1 mais R1 é 2R1. R2 menos R2, 0. E 28 mais 8, 36. Passo 2 dividindo. Logo, o raio 1, que é o raio maior, tem 18 centímetros. Agora, eu volto lá na primeira equação. R1 mais R2 igual a 28. E no lugar do R1, eu coloco 18. Passo 18 para o outro lado negativo. Então, o raio menor, que nós chamamos de raio 2, é 10 centímetros. E a questão 3, nossa última questão, observe esta figura. Sobre essa figura foram feitas afirmações. Cada circunferência é tangente às outras duas. Ok, dá para a gente ver pela própria figura que as três se tocam. Os raios da circunferência são iguais a 1, 2 e 3. Então, a menorzinha tem raio 1, a média tem raio 2 e a maior tem raio 3. E o centro da circunferência são vértices de um triângulo cuja área é representada por x. Então, olha só, vou marcar os centros e traçar esse triângulo, então, ligando os três centros. E agora, eu vou pegar o que está na afirmação 2 e colocar essas medidas do raio. Então, olha só, a circunferência menor tem raio 1, então aqueles dois pedacinhos medem 1. A média tem raio 2 e a maior tem raio 3. Observem que nós formamos, então, um triângulo, cujas medidas, então, somando ali os pedacinhos, né? 1 mais 2, 3, 1 mais 3, 4 e 2 mais 3, 5. Então, esse triângulo, vocês podem observar que trata-se de um triângulo retângulo. Né? O primeiro terno pitagórico que a gente estudou, 3, 4 e 5, que pode ser verificado pelo próprio teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 25 é igual a 9 mais 16. Verifiquei que ele é um triângulo retângulo. Bom, eu quero saber a área.
A fórmula da área é base vezes altura dividido por 2. E no triângulo retângulo, eu posso dizer que a base e a altura é dada pelos dois catetos. Então, 3 e 4. Um é base e o outro é altura. Então, a minha fórmula fica 3 vezes 4 dividido por 2. 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. E nas alternativas, então, nós temos que descobrir em qual intervalo está esse meu 6 centímetros, que vai dar lá no intervalo da letra C, pois 28 dividido por 5 é 5,6 e 31 dividido por 5 é 6,2. Então, o 6 está dentro desse intervalo.